O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a Mabê. E no episódio de hoje, a gente vai falar de uma das serial killers mais letais da história. Belle Gunness foi uma norueguesa que nasceu no século XIX. Teve diversos maridos e quando eles não mais serviam para o seu propósito, ela os eliminava. Mas eles não foram suas únicas vítimas. Ela também matou vários filhos. Mas eles também não foram suas únicas vítimas. A suspeita é que ela tenha matado mais de 40 pessoas durante a sua vida. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquela que é conhecida como Lady Barba Azul ou Açougueira de Homens. Brynhild Paulsdóttir Storseth era uma menina que nasceu no dia 11 de novembro de 1859, na Noruega. Gente, nominho assim, arretado, né? Vamos lá, vamos explicar esse nome aí. O Brynhild, normal, primeiro nome. Tranquilinho. Paulsdóttir era parecido com o inglês, que seria Paul Daughter, né? Ou seja, filha de Paul. E o Storseth era o nome da fazenda que eles moravam. E na época era costume acrescentar a propriedade, né, no seu sobrenome. Amiga, o meu nome ia ser Carolina, Waxton's Daughter, Cuiabá. Ok, o meu ia ser Marina, Álvaro's Daughter, Itajubá. De Itajubá. Gente, vão lá no site modusoperandipodcast.com só pra colocar como seria o seu nome, porque eu amei essa tour. Eu fiquei aqui pensando. E o meu é Waxton's Daughter, o nome do meu pai é bem difícil. Waxton Daughter é muito norueguês, o meu é brasileiraço, assim. É, seria filha de Álvaro. Filha de Álvaro. É fi, né? Você é de Minas. É filha de Álvaro. Mas é que o meu pai é cearense, então, então tinha tá. que ter uma mistura dos dois. Verdade. Aquelas, né? Sotaque cearense e mineiro junto. Tudo. Cearense, tá certo. Bom, enfim, voltando. Nem começou o episódio, a gente já tá assim. A gente já tá aqui, já tá doido. Então, assim, voltando, né, pro episódio, o pai dela era pedreiro, a família era super humilde e ela tinha 7 irmãos mais velhos. E todos eles viviam numa pequena fazenda em Selbo. Era uma família bem humilde, a Brynhild trabalhava desde criança, fazia um monte de tarefas ali da fazenda, né, gente? Ordenhar as vaquinhas, bater manteiga, jogar milho pra galinha, essas coisas, assim. E a família dela não tinha muito dinheiro pra comprar lenha, então ela ficava colhendo gravetos todo dia. E aí acabou que os vizinhos apelidaram ela, tadinha, filha graveto do Paul. Por causa disso. Então seria Paul's Daughter Graveto. Alguma coisa assim. Achei bullying, coitada. Como é que é graveto em norueguês? Não rolava um bullyingzinho com ela. Gravers. Gravers Daughter's Propel. E depois dessa resumida aí da família, a única coisa que a gente tem é a informação que aos 14 anos de idade, em 1874, ela foi contratada pelo vizinho dela para ser leiteira. Então ela trabalhava na fazenda, catava os gravetos, era leiteira. E quando ela chegava, né, depois de trabalhar o dia todo, quando ela chegava em casa, ela ficava tricotando umas roupas, que nem a Carol Moreira. Não, peraí, porque você sabe que eu faço crochê. É diferente de tricô. Tricô é difícil, gente. Eu não sei fazer tricô ainda. Eu comprei agulhas até na quarentena, tô aí tentando, mas achei bem difícil. Por enquanto, eu sou só crocheteira, tá? Só crocheteira. Mas vem aí, né, amiga? Vem, vou aprender. É que eu acho que preciso de uma aula ao vivo, sabe? Com uma professora, tipo, pra ajudar. Sim. Porque o crochê, se você erra, é só desmanchar. O tricô, se você vai desmanchar, minha filha. Então, mais complicado. Mas, enfim, eu e Brynhild estamos aí na luta do crochê. Do crochê. E do tricô. Mas, enfim, depois dessa info foi bombástica, né, dela dos 14 anos, importantíssima. A gente pula para uma história de quando ela tinha 17 anos.
E esse é um dos primeiros boatos não confirmados sobre a vida dela. Então, com 17 anos, a Brynhilde teria ficado grávida de um filho de fazendeiro rico, mas o cara não queria o bebê, né? Infelizmente é bem comum isso. E ele atraiu ela para um lugar meio escuro e bateu tanto nela que ela teria sofrido um aborto. E isso teria mudado a personalidade dela para sempre. Esse cara morreu um tempo depois, então meio que ficou por isso mesmo, assim, e não tem muito registro dessas informações. Então, se essa história aconteceu de verdade, se é uma lenda, enfim, a gente provavelmente nunca vai saber. Tem até um documentário norueguês, que é de 2006, que conta um pouco disso. O nome é Only Bell, a Serial Killer from Seoul. A gente vai colocar todas essas referências, tudo que a gente fala, vai estar lá no nosso site, modosuperantepodcast.com. Acontece que a Brynhilde, ela era pobre, só que uma irmã dela, chamada Nellie Lawson, tinha ido lá viver nos Estados Unidos, casou, tal. Então a irmã também sonhava em ir. E aí a Nellie convidou a Brynhilde para ir lá viver com ela e com o marido em Chicago, que era onde eles estavam morando, tal. E eles ainda se ofereceram para pagar a passagem dela. Então, em 1881, quando ela tinha 22 anos, a Brynhilde fez a trouxinha dela e partiu aos Estados Unidos. Partiu. Gente, eu lembrei muito do episódio do H.H. Holmes, que todo mundo queria ir para os Estados Unidos, para Chicago. E lembra como era Chicago na época, né? A gente falou bastante lá nesse episódio. Era cocô de cavalo, era o caos. Todo Mas, mundo enfim, queria. o povo vai na inocência. Mas, assim, se em Chicago era assim, imagina lá em... Como que era em Cuiabá? Selbo. O Cuiabá dela? Selbo. Somerset, a fazendinha, né? Total. E assim, gente, uma coisa pra falar sobre essa viagem que ela fez da Noruega para os Estados Unidos é que essa viagem era, no mínimo, um inferno. Porque, gente, não é essa facilidade que vocês têm aí hoje em dia, vocês, entendeu? Eu tô apontando o dedo pra vocês. Ah, quero ir pra Chicago, pega o aviãozinho e vai. Não tem essa palhaçada. Naquela época, você pegava um navio. Então, ela ia até uma cidade portuária da Noruega, de carrocinha, né? Ela pegava uma carrocinha e tal, ia até essa cidade. Aí, dessa cidade, ela pegava um navio até Hull, que é uma cidade inglesa. E esse navio, né, só esse trajeto, levava 4 dias. E balançava tanto que a maioria das pessoas vomitavam. E quem não estava passando mal, começava a vomitar por causa do cheiro de vômito, porque infestava o ambiente. Desculpa se Então, você assim, estava almoçando agora. Desculpa. Inclusive, não almocem nesse episódio, já fica essa informação. Nunca escuto o Modus Comendo. Nunca escuto o Modus melhor Comendo. evitar. E aí, quando chegavam em Hull, eles eram levados para um alojamento nas docas, ganhavam uma refeição bem chinfrinzinha, assim, era um copo de leite e um pãozinho, e eles já tinham que sair correndo, assim, com as malas, para poder ir até uma estação de trem, para ir para outra cidade inglesa e de lá pegar um outro transporte. Lá, eles pegavam um navio a vapor para a América. E era uma viagem tranquilinha, gente, 10 dias, show. Só que dependendo da sua grana, né? Porque se você pegasse uma embarcação à vela, que provavelmente era mais barato, levava 65 dias. Uhul! 65, também conhecido como 2 meses e 5 dias. E aí, chegando lá, você descia em Nova York ou em Boston. E aí, de lá que você ia pro seu destino final, né? Ou de barco, de trem, ou de carroça. Como a Brynhilde ia pra Chicago, ela foi de carroça. Na verdade, ela pegava um trem até Chicago, e de Chicago ela ia de carroça até a casa da irmã A dela. casinha. Quer dizer, a bicha andou... Gente, olha o inferno, quanta baldeação você tinha que fazer. E num país que você nunca entrou. Lembra quando a gente ficava puto que em Game of Thrones as notícias, você mandava uma notícia e meia hora tava lá a Cersei. Olha, chegou essa notícia aqui que acabaram de mandar. Gente, não era assim, demorava muito. Imagina pra chegar uma notícia e então assim... Era esse estilo de vida, carroça, complicado, navio a vapor, meu Cristo. Eu não quero ir pra Chicago mais, já tô cansada. Mas enfim, chegou... Aí a irmã dela deu casa, comida lavada, arrumou trabalho pra ela, arrumou um emprego pra ela de faxineira. E aí a Brynhilde fez o que todo mundo ali fazia. Americanizou o seu nome e ela virou a Bella Peterson. Então, a partir de agora, a gente vai respeitar o desejo dela e vamos chamá-la de Bella. A Bella pegava pesado fazendo trabalho braçal, limpando casas. E todo o dinheiro que ela recebia ia pra irmã dela e o marido da irmã. Porque como ela estava morando ali na casa com eles pagaram passagem e tal, então era pro sustento dela. Então ela não tinha nenhum dinheiro, nada sobrava pra ela.
Então, assim, ela não tava super bem de vida, né? Ela, enfim, tava um pouco melhor, tava num lugar diferente, mas ali tava complicado ainda. Quando a Bella tinha 25 anos, que foi em 1884, ela conheceu um guarda noturno chamado Mads Ditlev Anton Sorenson. E ele era um homem corpulento, de pescoço curto e largo, tinha descendência nórdica, né? Ele era norueguês também. Ele tinha um bigode e era careca, e 5 anos mais velho que ela. E o sonho da Bella era ser rica, casar. Ela não se importava muito com a pessoa, ela queria dinheiro. Eu amei, ela quer casar pelo dinheiro, não pela pessoa. Pelo dinheiro, ela queria sair daquele estilo de vida dela. Só que o Mads não era rico, mas ele tinha uma bela casa. Então, a Bella aceitou se casar com ele. A Bella tá nivelando por baixo, né? Ela queria ser rica. Ah, mas ele tem uma casa, já tá show. Então, beleza. É, porque ela não tinha, né? Então, tipo assim, eu Tá quero melhor uma que ela. casa. Ele tem uma casa, tá melhor que eu, então já era alguma coisa. Ai, Bella. Então, a Bella aceitou se casar com ele. Em março de 1884, eles se casaram. E os anos foram passando e a Bella amava muito crianças. Ela tinha um instinto maternal muito forte. Ela queria muito ser mãe, mas nos primeiros anos de casamento não rolou. Então ela se oferecia para cuidar de crianças que precisavam de um lar e tal. E ela começou a desenvolver um amor muito grande por uma sobrinha dela, a Olga, né, filha da irmã dela, e insistiu para que a menina fosse passar umas férias com ela. E a irmã deixou, né? Tipo, ótimo, vou ficar de folga. E a Olga, então, ficou 6 semanas com a Bella. Só que depois disso, a Bella chamou a irmã e falou assim: Nelly, agora eu que vou criar a Olga, tá bom? Aí a irmã dela falou assim: você tá louca? Mentira, gente, ela não falou. A irmã falou assim: não, é minha filha, como assim? Você vai querer criar minha filha agora? Isso não existe, gente. Tá parecendo eu quando minha amiga deixou o cachorro aqui uma semana, eu não queria devolver o cachorro. Não é bem assim, né? É Não passeio, pode. amor. É Não, férias. imagina. A sua irmã chega pra você e fala assim: então, tava pensando aqui, a partir de agora. Porque não foi nenhuma pergunta. Foi um Sim. aviso. Foi assim: a partir de agora eu vou criar a Olga. Amore. E ela tinha outros filhos, né, a irmã? Tinha 5 filhos. Então ela pensou um a mais, um a menos, né? Ah, Tá em casa. Mas foi isso, gente. Ela não deixou, entendeu? A irmã, a Nelly, foi perfeita e falou assim: não, a minha filha você não vai pegar. E aí, pouco tempo depois, né, em 1891, quando a Bella já estava ali com 7 anos de casada, ela finalmente realizou seu grande desejo de ser mãe. A vizinha dela estava morrendo de uma doença muito grave e tinha uma filha de 8 meses. E a Bella implorou para ficar com a criança. E aí a vizinha pediu para ela cuidar como se fosse filha dela. E foi assim que a Jenny virou filha de Mads e de Bella. E eles não ganhavam muito dinheiro, né, gente? Eles eram bem simples e tal. Mas eles conseguiram juntar uma grana. Então, quando eles completaram 10 anos de casamento, eles tinham conseguido juntar o suficiente para comprar uma pequena loja de doces, tipo uma confeitaria. Só que vendia de tudo: cigarro, charuto, jornais e artigos de papelaria. E doces também. Só que a loja não foi pra frente. Apesar de ficar num lugar movimentado, apesar de ficar num lugar, enfim, o marketing não rolou, o Twitter e o Instagram da loja não estava bombando, entendeu? Em 1891, as redes sociais não estavam bombando. Então, assim, a loja não foi pra frente e eles não estavam conseguindo mais bancar essa loja. E foi nessa hora que a Bella ficou desesperada. menos de um ano depois que eles compraram o local, aconteceu um incêndio na confeitaria. As únicas pessoas que estavam na loja eram a Bella e a Ginny, a menininha que tinha 3 anos. E elas não tiveram nenhum ferimento, mas a loja foi destruída e eles perderam tudo. Segundo o depoimento da Bella, uma lâmpada de querosene tinha explodido, mas os investigadores do seguro vasculharam tudo e não encontraram nenhum vestígio disso. Apesar de ter rolado uma suspeita de incêndio premeditado, eles receberam seguro, deu bom, deu tudo certo. Aí eles se desfizeram da loja, mudaram para uma casinha num bairro residencial de trabalhadores e conseguiram, com a grana, comprar uma outra casa ainda. Então eles ficaram com 2 casas. Essa outra casa tinha 3 andares e tinha janelas vitorianas, assim, bem lindo, numa rua chamada Alma Street.
Se você não sabe o que são janelas vitorianas, gente, é aquela que é a mais cara do The Sims, sabe? Porque você coloca, ela é de vidro, assim, ela é bem larga e deixa iluminado o ambiente. Ela dá aquela sensação de que o ambiente tá maior e tal. É super chique. Eu não sei porque eu não tenho The Sims, eu nunca joguei. Você não jogou? Ah, não. Não sei nem como que é. Eu sei que tem um negocinho na cabeça, assim. Só sei isso. Tem, é. É a coisinha pra mostrar se você tá feliz ou não. Ah, é? Tipo, se você faz as coisinhas, se você tá... você comeu, conversou com seus amigos, você tem que dar uma equilibrada em várias coisas pra você tá feliz. Ah, que É muito fofo. legal o jogo, ensina um pouco sobre viver, aquelas... Sim. Quando você grava um podcast, você fica verdinho porque você tá feliz gravando, tipo Entendi. agora. Ah, eu amei. É assim que funciona. Mas enfim, nessa casa aí, né, eles se tornaram pais de mais 4 filhos. A Lucy, a Carol, a Myrtle e o Exie. Além da Jenny, né, que a gente já tinha falado aqui. Não se sabe exatamente quais desses ela teve e quais desses eram crianças acolhidas, né? Então a gente não tem esse tipo de informação, só sabe que eles tinham lá 5 filhos nessa época. E 2 delas, a Carol e o Exie, eles morreram ainda bebês. A Carol com 5 meses e o Exie com 3. E ambos morreram de enterocolite, que é uma inflamação aguda no intestino, e também de hidrocefalia. E apesar de terem morrido do mesmo motivo, não teve nenhuma suspeita, porque nessa época a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Em 1897, o Mads arranjou um novo trabalho, que era na Companhia Ferroviária de Chicago, e ele estava começando a ganhar um pouquinho mais. Eles estavam bem longe de serem ricos, mas um dia alguém bateu na porta da casa deles. E ele trazia consigo promessas enriquecedoras. Chegou um homem na casa deles que se apresentou como engenheiro-chefe de uma empresa famosa, a Yukon Mining and Trading Company. E segundo o cara, a Yukon era uma corporação de grandes recursos financeiros que havia sido fundada com um capital social de 3 milhões e 500 mil dólares e possuía minas terrestres no Novo México e grandes interesses no Alasca. O que a empresa queria? Eles queriam contratar mineiros, não mineiros que nem a Mabê, mineiros que... E paulistas. Ai, desculpa, eu não aguentei. Pessoas que trabalham em Minas. Mineiros que tivessem dispostos a passar um ano no Alasca, no inverno rigoroso, para enriquecer, e eles iam pagar muito dinheiro por isso. Eu não ia por nada passar um ano no inverno rigoroso. Por todo o dinheiro do mundo, gente, sério, eu não ia. Eu prefiro ir pra Cuiabá, ficar no calor do que isso, sério. Não tenho condição. E a Bella amou, porque ela falou assim, putz, uma oportunidade incrível pra mim. Porque desde que eu cheguei nos Estados Unidos, meu sonho é ser rica. Só que detalhe, quem que ia pro Alasca? Era ela. O marido. O marido, não. Claro. É uma oportunidade incrível pra mim, pra eu ficar rica. Então você vai pro Alasca. Mabel, eu tenho uma oportunidade incrível pro Modus. Você vai pro Alasca e eu fico aqui recebendo dinheiro. Eu tive uma ideia aqui, Carol. E se você fosse pro Alasca pesquisar umas histórias de crimes lá... E você vai mandando e eu gravo aqui, tá bom? Isso, pode tranquilo. ser? Era isso que a Bella queria. Então a Bella falou, Mads, pelo amor de Deus, vai pro Alasca. Alasca é show. Tem até McDonald's lá, mentira. Muito bom, vai lá. Aí o Mads falou, beleza, então. E o coitado assinou o contrato pra ir pro Alasca. E que ele concordava em ir garimpar ouro no Alasca, a serviço da Yukon Mining and Trading Company. E, enfim, qualquer outro trabalho que rolasse, ele ia estar lá. Você assinaria um contrato que tá escrito assim, que você vai lá garimpar ouro e fazer qualquer outro tipo de trabalho que o gerente exigir? Gente, eu achei isso tão bizarro. É tipo assinar um contrato com capeta. É tipo assim, você aceita gravar uns episódios e talvez outras coisas que o gerente pedir? Que possa surgir. Gente, que tipo de contrato é esse? Mas enfim, qual que era a troca que eles iam receber? Em troca, ele receberia o mesmo salário, né, que os outros mineiros que estavam lá, acrescido de 1/4 de juros sobre todas as minas que ele localizasse. Então, assim, achou uma mina de ouro, 1/4 daquela mina de ouro é teu, entendeu? E além disso, eles iam ter 2.800 ações da corporação. E, gente, como se não bastasse, isso aqui, olha, é perfeito. O contrato, ele ainda previa um salário de $35 por mês para Bella Sorenson, né? Por quê? Porque o provedor da família ia ficar fora um ano.
né? Então, ela ia precisar de dinheiro para poder cuidar, para poder, né, suprir as necessidades que ela tinha da família dela, que tinha 5 filhos. E, gente, $35 por mês era muito dinheiro na época. Então, assim, eles estavam, nossa, com a vida ganha, era oportunidade de ouro, eles tinham certeza que iam enriquecer. A Bella já tava, assim, só pensando nas joias que ela ia ter. E aí, como a situação tava muito boa, eles resolveram investir dinheiro, né? Pô, já tá tudo dando certo pra mim. Então, eles assinaram uma nota promissória de $700, que hoje seria o equivalente a R$20 mil, tá? Amiga, a inflação... Olha isso. É sobre isso. Tô passada com a inflação. E como garantia, né, de que eles iam pagar esses $700, eles usaram a escritura daquela outra casa que eles tinham, com as janelas vitorianas do The Sims. E aí, beleza. O contrato foi firmado no dia 27 de outubro de 1897. Em abril, né, de 1898, ele iria para o Alasca. Então, eles fizeram todas as preparações, o Mads pediu demissão, e quando finalmente chegou o dia, ninguém apareceu. Mabê, fala a verdade. Você é ciumenta? Assim, eu sou bem zero ciúmes, sabe? Falando sério, assim. É bem... Eu tenho com amiga, assim, às vezes, mas eu logo consigo contornar, sabe? Tá, não é nada grave, né? É, não. Eu não tenho ciúme também, não. Inclusive, teve até um namorado uma vez que falou que eu não gostava dele porque eu não tinha ciúmes. Gente, assim, olha o absurdo. Um absurdo. Né, total. Porque ciúmes não é declaração de amor, né? Aliás, gente, não caiam nessa cilada, tá? Eu tenho pavor de ciúmes. Pra mim, o ciúmes, sei lá, é uma das piores coisas que podem acontecer numa relação. Então... Enfim, e o ciúmes, ele muitas vezes pode estar relacionado, né, com outros sentimentos, como insegurança, medo, inveja. Total, né? E no episódio do podcast Mamilos, Você é Ciumento, a Juva Lauer e a Cris Bartz discutem sobre esse sentimento que é tão misterioso. E elas trazem para a mesa 3 especialistas para falar como que traça essa linha entre o ciúme normal e a obsessão, o controle, posse e a violência que marcam os relacionamentos abusivos. É até interessante porque esse episódio dialoga muito com aquele outro que a gente já falou aqui de Sim. relacionamentos abusivos, né? E você pode ouvir grátis lá no Globoplay e nas principais plataformas de áudio. Como sempre, vamos deixar o link na descrição. No dia marcado, ninguém da Yukon Mining and Trading Company apareceu. Eu amo esse nome, desculpa. É Vamos muito mudar bom. o nome do nosso grupo do podcast para Yukon Mining and Trading Yukon Mining and Trading Bonafé Moreira Company. Aí eles falaram, pô, atrasaram, né, carroça aí, sabe como é andar de carroça, atrasa, né? Aí esperaram mais uns 2 dias. Beleza, esperaram mais 1 semana, 2 semanas. Gente, 2 meses eles ficaram esperando sem notícias. Não tinha sinal da Yukon Mining Trading Company, não tinha sinal deste homem, não tinha nada. Era golpe, era spam, era fake news, era cilada, Bino. E aí, eles contrataram um advogado que entrou com um processo contra a empresa, né? E exigiu o direito de examinar a contabilidade dessa empresa aí. E aí eles descobriram que a empresa não tinha nenhum investimento de nenhum valor em lugar nenhum, gente. Essa empresa foi criada para fraudar uns trouxa que nesses 2 aí. E ainda a promessa era péssima, né? Se eles prometessem ir pra Flórida, ia ser muito mais legal. Muita gente mais ia cair no golpe. Então, assim, a empresa tava falida, era não tinha tudo errado. Gente, pra piorar, né, a Bella e o Mads, eles tinham feito uma nota promissória. Então, se eles não pagassem, né, o corretor em 2 anos, eles iam perder a segunda casa, que tinha sido comprada com muito incêndio. Quer dizer, com muito esforço. Com muito incêndio. Também. Com o seguro do incêndio, né? Amiga, como que eu falo pra você, vamos fechar um negócio, eu vou te pagar milhões. E aí você vai e já faz um monte de dívida antes de ter o dinheiro. Sim. Não pode, Isso é uma gente. coisa muito comum, né? Das pessoas quando tem... Tudo bem, ele assinou um contrato, ele achou que isso ia acontecer mesmo. Mas até você ter a certeza, ainda mais, né? Bateu um engenheiro na porta da sua casa e falou, oi,
eu vim trazer tudo isso aqui pra você. Ou então você recebeu um e-mail dizendo que tem uma herança milionária, porque eu recebo todo mês. E Não todo mês cai, eu penso gente. assim. Todo mês eu penso, puta, dessa vez é verdade. Dessa vez tem alguém na Nigéria que deixou milhões pra mim. Eu tenho certeza. Tá precisando de dinheiro. Não, tem alguém que tá assim, não, eu vou dar dinheiro. Porque eu só preciso pagar $6.000 e o cara vai me dar milhões. Então eu tá sempre vendo? penso assim, será que não vale eu vender assim tudo que eu tiver, Pois pegar é, $6.000 e jogar ali? Mas enfim, falando sério, isso é super complicado, né? Porque você nem tem ainda as coisas rolando e você já conta, né? Já Com conta dinheiro. com tudo. Já colocaram a casa, e a casa deles, a segunda casa, era também uma forma deles lucrarem, né? Porque eles alugavam a casa e tudo mais, tinha inquilinos. Então, assim, era uma fonte de renda. Eles tiraram a fonte de renda deles e ainda usaram esse dinheiro para eles. Então, assim, era super grave. Então, eles estavam desesperados. E aí, o Mads voltou a trabalhar como guarda noturno, porque ele não conseguiu voltar para outro emprego que ele tinha pedido demissão. Então, ele Ai, voltou aí para tadinho. como guarda noturno nessa loja que já conhecia ele e tal, ganhando menos dinheiro. E com o tempo, eles também foram brigando na justiça e tal, e eles conquistaram o direito de não pagar a nota promissória. Então, essa parte não deu problema, eles não perderam a casa. Mas eles tinham sofrido o golpe e eles continuavam pobres. E isso era algo que a Bella não estava a fim de aceitar. No dia 10 de abril de 1900, mais um incêndio aconteceu. E dessa vez foi na casa das janelas vitorianas. Os bombeiros chegaram a tempo de apagar, né, o incêndio, mas o prejuízo foi gigante. A casa também tinha seguro. E dessa vez, gente, a indenização era muito boa. Então eles ganharam mais uma graninha de novo. Mas apenas 3 meses depois, outra coisa muito grave aconteceu. Além das crianças na casa, o Mads e a Bella também tinham alguns inquilinos que ficavam morando nos quartinhos e tal. E um desses caras era um médico jovem chamado J.C. Miller. E aí, no dia 30 de julho desse ano, a Bella ligou pra esse médico desesperada, pedindo pra ele ir até a casa dela e tal. E quando ele chegou lá, tinha um homem morto em cima da cama. Quem era este homem? Era o marido dela, gente. Era o Mads. Logo que esse médico chegou, veio um outro médico também, que era da família já. E os médicos, né? O que rolou, Bella? Aí ela falou, o Mads chegou do trabalho com uma dor de cabeça infernal. Aí eu dei pra ele uma dose de pó de quinino e fui fazer a janta. E quando voltei, ele tava morto. O quinino foi o primeiro medicamento a ser usado para tratar a malária, muito tempo atrás, né? Hoje em dia não é mais utilizado. E aparentemente não era estranho isso, né? Então você usava o pó de quinino para tratar algumas dores, né? Tanto que os médicos chegaram lá, ouviram esse papo e falaram: "Ah, beleza, né?". Imagino que deve ser tipo a gente tomando um analgésico, aí tô com dor de cabeça. Você vai na farmácia e compra um negócio, entendeu? Você não precisa ir no médico pra dor de cabeça, né? Mas enfim, ela disse que ficou preocupada, né, do farmacêutico ter dado morfina em vez de quinino. E o JC, né, o médico mais jovem, ele pediu para ver o papel onde o pó tava, para ele dar uma examinada e tal. Só que ela já tinha descartado. Então, o médico da família comentou que o Mads tinha problemas cardíacos. E sem nenhuma outra evidência, os dois chegaram à conclusão que a morte tinha sido resultado disso. Só que, gente, olha essa história. O Mads tinha uma apólice de seguro de vida Chocada. de $2.000. Não acredito, ele E tinha essa seguro. Tinha E ele seguro. morreu, que coincidência. E isso ia vencer no dia 30 de julho. Só que ele ia deixar essa apólice vencer, porque ele já tinha contratado uma nova, que era bem melhor, que ia dar $3.000 para ele, né, a cobertura maior e tal. Só que ela iniciava no dia 30 de julho. No dia que ele morreu? Então, se ele morresse no dia que ele morreu. Então, se ele morresse um dia depois do dia 30, ele ia ganhar só os 3.000, porque a outra ainda tá mais valendo. E se ele morresse antes, ele ia ganhar 2.000, porque a de 3.000 ainda não tava valendo. Mas, porque ele morreu exatamente no dia 30 de julho, o dia que caducava uma e iniciava a outra, a Bella ganhou as 2 apólices de seguro num total de $5.000. Trazendo dinheiro para os dias de hoje, seria o equivalente a $150.000. Amiga, que coincidência, justamente nesse dia ele morreu. Nossa, né? Exatamente no dia que precisava para $5.000 tá na Caiu mão. no bolso. E dessa vez, a Bella realizou seu maior sonho. Ela ficou rica.
E estamos aqui agora para fazer o nosso próprio merchan do Catarse. Se você ainda não ouviu os episódios que a gente já falou disso um monte. Desculpa até ficar repetindo, mas Sim. O nosso Catarse mudou. Catarse, uma plataforma que apoia a gente, né? Uma plataforma de assinaturas. Então agora o nosso Catarse mudou e tem recompensas. A gente não vai ficar aqui repetindo todas as recompensas, mas vocês vão poder assistir gravação, ganhar sorteio. Então, entra lá em catarse.me/modusoperandi para saber todas as recompensas, que tá muito legal. É isso, gente. Dá pra escolher episódio do próximo mês, dá pra assistir a gente fazendo live, participar de sorteio, vai ter muita coisa legal e foram todas as sugestões de vocês. Então, assim, continuem sugerindo aí coisas que a gente vai estar sempre tentando trazer. E catarse.me/modusoperandi. Então, entra lá, dá uma olhada, vê se faz sentido pra vocês. E se você não puder ou não quiser ajudar, tá tudo bem, gente. Compartilhando o episódio, mostrando pro amiguinho, mostrando pra amiguinha, mostrando pros amigos e pros inimigos. Você já vai estar ajudando o podcast a crescer também, a chegar em novas pessoas, e isso ajuda muito a gente. E é isso, então se inscreva logo lá para poder acompanhar a nossa gravação desse mês. Que esse mês a gente já vai ter uma gravação que vocês vão assistir. E sei lá como vai ser isso, mas vocês vão assistir a gente gravando, gente. Os erros, os acertos, as risadas, piadas que a gente nunca pode pôr na gravação. Vocês vão ver tudo. Exato. Então entra lá, catarse.me/modusoperandi. No dia 2 de agosto, o Mads foi enterrado ao lado dos 2 filhos pequenos que já tinham falecido. E no funeral estava a irmã da Bella, a Nelly. E mais tarde a Nelly falou que esse momento ela sentiu uma coisa ruim, sabe? Uma premonição sombria, um sentimento de que algo muito horrível estava chegando. E aí, depois que o Mads morreu, a Bella decidiu que ela queria comprar uma fazenda. Então, ela vendeu a casa da Alma Street e colocou um anúncio nos classificados procurando uma fazenda para comprar. E um homem de LaPorte escreveu para Bella. LaPorte era uma cidade bem pequena, cerca de 7.000 habitantes, que ficava a uns 100 quilômetros de Chicago. E lá tinha uma propriedade que tinha uma fama meio estranha. O proprietário original do terreno era um dos fundadores da cidade e ele construiu uma casona para a filha dele morar com o marido dela. E aí, umas décadas depois, eles foram perseguidos por serem simpatizantes dos confederados durante a Guerra Civil. Para quem não lembra, a Guerra Civil ficou conhecida como a Guerra da Secessão também. Foi um conflito que rolou lá nos Estados Unidos entre 1861 e 65. E uma das causas principais da treta era a escravização de pessoas negras. Então, basicamente, foi uma guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Dividiu muito o país, ficou bem polarizado. Ou seja, essa galerinha aí era um monte de racista, entendeu? E aí, enfim, o casal racista vazou. E aí a casa ficou à venda. Quem comprou foi um comerciante de carvão. E o filho desse comerciante era um líder de uma quadrilha que botou mó terror na cidade e nos arredores. E aí um dia o filho foi assassinado a tiros. Daí o pai, né, imagina, tava maior fama, maior treta e tal. Ele pegou, vendeu a casa e foi embora. A casa ficou à venda. Daí 2 irmãos compraram a casa. Mas eles morreram do nada. E misteriosamente. E foi tão misterioso, gente, que chamaram um médico legista para estudar o que tinha acontecido. A casa ficou à venda de novo. Aí, um fazendeiro comprou e se enforcou no quarto. A casa ficou à venda de novo. Em 1892, a casa foi comprada por Mary Altick, que era uma cafetina deslumbrante que ela ia ostentar na cidade usando um chapéu com uma enorme pluma de avestruz. E aí ela transformou, né, essa propriedade num bordel que ficou muito famoso, que tinham várias salas de entretenimento, tinha uma carruagem para buscar os clientes de trem, né, que chegavam lá em Chicago, que era tipo um Uber, assim, do puteiro da época. E anos mais tarde, ela morreu do nada, né, foi subitamente. E a causa foi dada como doença cardíaca, mas rolavam uns boatos, gente, olha esse boato, de que ela tinha uma irmã rival que também tinha um bordel e que teria envenenado ela. As fanfiqueiras estavam, assim, a loucura naquela época, né? Então, assim, o terreno era muito estranho. E tinha passado, né? Essas pessoas que tinham passado por lá eram todas... Tinham acontecido crimes ou casos muito estranhos e tal. Mas apesar de toda essa fama esquisita, ninguém imaginava, né, que o pior ainda estava por vir.
que aquele mesmo terreno seria palco de uma das maiores atrocidades que os Estados Unidos já testemunhou. Em novembro de 1901, então, Bella Sorenson e suas 3 crianças, Jeannie, Myrtle e Lucy, se mudaram pra lá. Ela não achou nada estranho. É que nem aqueles filmes de terror. Um monte de gente morreu aqui, tá baratinho. Aí você fala, vou mudar, show. E aí, quando a Bella chegou lá, ela começou a adotar uma variação do nome dela. Ao invés de Bella, ela começou a ser chamada de Belle, que é mais americanizado, assim, né? E o Sorenson, que era sobrenome do ex-marido morto, ela resolveu parar de usar. Então, a partir de agora, ela virou a Belle. E ela resolveu investir num crush antigo, que era o Peter Gunness, que tinha sido inquilino lá na casa dela. Lembra que ela tinha uns inquilinos na casa com o Mads e tal? Então, ela falou assim, esse crush aqui, esse Peter, né? Na época agora que a gente tá falando, a Belle já tava com uns 43 anos. E digamos que ela não tinha envelhecido muito bem, né, gente? Não tinha botox, não tinha creminho nessa época direito. A galera descrevia ela já como uma pessoa mais feia. Até chamavam ela de gorda, grande, falando que ela tinha características grosseiras, sabe? Assim, que ela não tinha traços delicados, digamos. E o Peter Gunness, ele era assim, um boy magia, ele tinha olhos azuis, ele tinha a barba amarela, o bigode pontudo, ele também era norueguês. Ele veio junto com o irmão da Noruega e eles foram para Chicago em 1893. Alguém lembra desse ano? É o ano da grande feira mundial que aconteceu em Chicago. Lá no episódio do H.H. Holmes, a gente falou o primeiro serial killer americano, no episódio 26. Essa história é muito boa, esse episódio tá muito engraçado, modéstia à parte. Sim. E se eu fosse vocês, eu iria querer saber sobre essa feira. Escutem esse episódio. Escutem esse episódio. E se você quiser aprender um pouco mais sobre essa feira, então, gente, ouça lá o episódio, porque contaram altos babados. Falei contaram Você não tava? porque... Você não tava, né? Era eu e Bel. E no final ainda teve uma invasão espiritual. Demoníaca. Uma invasão demoníaca. Por isso que muita gente hoje, talvez alguns não entendam, quando a gente fala que, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, caiu não sei o quê, fala, ai, foi o H.H. Holmes. Então virou essa piadinha interna também nós. Mas enfim, ouçam um episódio que vale muito a pena, mas relembrando, era esse momento aí de Chicago que a gente tá falando. E essa feira, ela era uma ótima oportunidade na época, né? Então, assim, o Peter e o irmão dele foram pra Chicago tentar a sorte. E aí o Peter acabou procurando um lugar barato pra ficar e tal, e foi aí que ele virou inquilino da casa do Mads e da Belle. E aí pula, né, pra anos mais tarde, o Peter tinha 2 filhas, mas a esposa dele tinha morrido quando deu à luz a segunda filha. Então, quando a Belle foi visitar o crush, né, lá na outra cidade, ele tava viúvo. Então, era um melhor momento, né, entre aspas, assim, porque ele não tava com ninguém. Tudo que você quer, um boy viúvo, né? Que horror. E eles começaram a conversar. E aí, conversa vai, conversa vem, né? No dia 1º de abril de 1902, eles se casaram. Então, gente, ela passou a se chamar Belle Gunness. Que aí, o nome, chegamos finalmente, de Brynhilde a Belle Gunness, durou aí um tempo, mas chegamos finalmente no nome, que é o título desse episódio. 5 dias depois, a filha mais nova do Peter faleceu de edema pulmonar. Ela foi enterrada no mesmo cemitério que estava o ex-marido da Belle e os filhos dela. E menos de um ano depois, a Belle se cansou do marido. Menos de um ano, não. Estamos falando de dezembro, gente. Ela casou com o boy em abril. Em dezembro, a Jeannie foi correndo chamar os vizinhos Nicholson, dizendo que a mãe dela estava precisando de ajuda. E ela disse, mamãe tá chamando, o papai se queimou. A família Nicholson, os vizinhos, era composta pelo pelo Swan Nicholson, o pai, e a esposa, e o filho deles, o Albert. E aí eles foram junto com a menininha lá, na fazenda, correndo pra ajudar e tal. E aí, chegando lá, eles encontraram a Belle sentada na cozinha, passada, chocada. O Peter Gunness, o marido, tava com um camisolão branco, de barriga pra baixo, deitado no chão, com muito sangue embaixo.
Aí o cara se agachou ao lado do Peter pra ver se ele tava vivo, tal, ele não respondia. E aí o filho desses vizinhos, o Albert, foi correndo na cidade buscar o Dr. Bowell, que era o médico legista do condado. E aí o doutor percebeu que o Peter já tava morto há algum tempo, porque o corpo já tava enrijecendo, né? Tava ficando no rigor mortis. E tinha uma ferida coberta de sangue na parte de trás da cabeça e o nariz estava quebrado e dobrado pro lado, assim. Na hora, o médico legista olhou e falou, putz, isso aqui foi um assassinato? E a Belle tava surtada. Então os vizinhos levaram ela pra cozinha pra ela sentar, dar uma acalmada e o médico continuar examinando. Até que chegou a hora, né, que eles foram lá perguntar pra ela exatamente o que tinha acontecido. E foi mais ou menos isso, gente. O Peter tinha ido na cozinha pegar os sapatos porque ele deixava aquecendo atrás do fogão e tal. Quem nunca, né? Deixar secando umas calcinhas atrás da geladeira. Daí, quando abaixou, um moedor de carne caiu da prateleira de cima e golpeou a parte de trás da cabeça dele. E, não obstante, ele derrubou uma tigela de salmoura quente que queimou o pescoço dele. Gente, por que você guarda um moedor de carne na prateleira de cima? Não se faz isso. Pesado o negócio. É um negócio pesado. Só que, segundo a Belle, até aí tudo bem. Porque logo depois de passar por tudo isso, o Peter disse que tava tudo bem e que ele ia deitar pra descansar. E algumas horas depois, ela descobriu que o corpo tava morto no chão da sala. Gente... Assim, pode ser que ele tenha sofrido uma concussão e não podia dormir, sabe? Aquela coisa quando você bate a cabeça e não pode dormir que dá ruim. Não sei se tem a ver com isso. Mas assim, o nariz dele tava quebrado. Como assim? A Belle praticamente inventou a fake news aí. Porque tanto o médico legista... Estava estranha essa história. E tanto o médico legista quanto os vizinhos que estavam lá acharam a história um pouco suspeita. E que, na verdade, ele tinha sido assassinado. Não necessariamente pela Belle, assim, mas que ele teria, né, sofrido alguma coisa. Mas resolveram esperar a autópsia antes de tirar qualquer conclusão. E aí o Albert Nicholson, o menininho que é filho lá do casal, ele tinha tanta certeza que o Sr. Gunness tinha sido assassinado que ele só falava nisso quando ele estava voltando para casa. Até que o pai dele mandou ele calar a boca, né, ficar quieto, porque, né, podia dar problema dele já sair falando, sem nem saber o que tá falando. Mas não foi só o molequinho que achou isso não, gente, porque no dia seguinte o Jornal da Cidade estampava uma matéria que se chamava Crime Hediondo, falando do assassinato do Peter Gunness. Tinham rolado alguns homicídios na cidade na época, então a população tava meio agitada, né? Então o jornal aproveitou e falou, vamos botar lenha nessa fogueira, vamos comprar um ingresso pra esse Lollapalooza, né? Então na tarde do dia 16 de dezembro, o Dr. Bowell, junto com outro médico da região, eles fizeram a autópsia no corpo e tinha umas coisas estranhas. Primeiro que eles não encontraram nenhum sinal de queimadura na pele, porque ela tinha falado que caiu a salmoura, né, e queimou, mas não tinha. O nariz do Sr. Gunness estava lacerado e quebrado. Isso mostrava que tinha sido produzido por um golpe intenso, ou queda, né, em cima de algo pontudo, alguma coisa assim. A ferida mais significativa era uma laceração no couro cabeludo e na camada externa do crânio, que chegava a 1 centímetro de comprimento. E o crânio também apontava uma hemorragia intercraniana. E aí os médicos legistas concluíram que a morte aconteceu por causa do choque e a pressão causada pela fratura e hemorragia. Ou seja, a história da Belle estava estranha e a própria autópsia contradizia algumas informações. E porque a autópsia trouxe mais perguntas do que respostas, o legista anunciou que ia convocar um júri e conduzir um inquérito para tentar chegar a respostas. Pensa na loucura, o médico legista falou, alô, juiz, vou fazer aqui um inquérito. É louco porque hoje em dia a gente tem regras e tem procedimentos, né? Naquela época era tudo meio doido assim, né? Então, e olha que rápido, o inquérito aconteceu já no dia 18 de dezembro. Então ele morreu no início de dezembro, rolou a autópsia dia 16 e dia 18 já estava rolando esse inquérito aí. Que eles chamam desse nome, mas é tipo um interrogatório misturado com uma reconstituição do crime, porque eles foram lá na fazenda, né? Então... o Dr. Bowell foi lá, ele conduziu um interrogatório, tinha um escrivão que ia anotando tudo. Então, assim, né, uma cidade pequena, os agentes estavam ali acumulando funções, é uma bagunça essa época, né, gente? E aí, dessa vez, a Belle deu uma versão da história um pouco mais completa. Depois de colocar os filhos na cama, a Belle foi pra cozinha, encher as tripas de linguiça com a carne de porco que o Peter tinha moído de tarde.
E aí, depois disso, ela lavou o moedor e colocou atrás do fogão para deixar secando e tal, como ela costumava fazer. E ela foi para a sala de estar, onde o Peter estava lendo o jornal. Aí deu a hora deles, mais ou menos umas 11 da noite e tal. Ela falou, tá na hora de ir pra cama. Ele concordou e foi até a cozinha trancar a porta, que ele sempre fazia isso antes de dormir. Foi nessa hora que ela ouviu um estalo bem alto e assustou. Quando ela chegou até o marido, o Peter estava se levantando do chão com as 2 mãos na cabeça e meio assustado. E na parte de trás do fogão tinha uma bacia grande, né, com um pouco de salmoura, porque a Belle ia colocar um pedaço de porco depois. A bacia tava quente, tava cheia, e como ela não ia usar, ela deixou lá. E lembrando que o moedor também tava ali secando, né? Então o Peter olhou pra Belle e falou que ele tinha se queimado. E ela ficou super assustada, ela ficou meio sem reação e mandou ele tirar a roupa pra tentar tratar a queimadura. E ele começou a falar que a cabeça dele tava ardendo e tal. E a Belle tinha ouvido falar que misturar bicarbonato de sódio com água evitava bolhas. Então ela fez essa mistura, colocou numa toalha assim e colocou no pescoço dele. Acho assim, né? Era pra falar assim, se não tava queimado era por causa disso, porque eu tratei o negócio. Aí o médico legista perguntou se ela tinha notado a ferida na parte de trás da cabeça dele. Ela disse que sim, mas que não tava sangrando muito, que parecia já ter parado de sangrar. E aí a Belle continuou contando que eles se sentaram na cozinha e ela esfregou a vaselina no pescoço dele, porque ele tava com medo, né, de perder o cabelo por causa da queimadura e que tava doendo muito. Aí eles voltaram pra sala e eles ficaram lá umas 2 horas conversando e nessa altura ele tava começando a melhorar. E aí, como ele tava melhor, ela sugeriu que ele fosse dormir. E aí preparou a sala pra ele dormir e tal, e foi pro quarto dormir com as crianças. E na hora, né, de contar essa parte mais do final da história e tal, a Belle começou a narrar de uma forma muito dramática. Que o marido foi até a porta do quarto dela e começou a chamá-la mãezinha, mãezinha, e que até acordou as crianças. E daí a Belle disse pra elas ficarem na cama, que ela ia ajudar o papai porque ele tinha se queimado. E aí quando ela desceu, o Peter ficava pondo a mão na cabeça e gritando, mãezinha, mãezinha, tem algo acontecendo na minha cabeça. Acho que eu vou morrer. Aí ela falava, do que você tá falando, paizinho? Aí ele falava, minha cabeça, minha cabeça. E nesse momento, a gente acha estranho que eles se chamam de mãezinho e paizinho, não é mesmo? Mas é comum, né, de marido e mulher tipo, fazer isso. Daddy, meu daddy. Ai, eu acho creepy. Enfim. E aí a Belle falou, putz, vamos chamar um médico que o cara tá surtado aqui, tá doido. Ela pediu pra filha ir até os Nicholson pedir ajuda, né, os vizinhos. Aí ela foi buscar uma água pra ele e ele pediu pra ela não ficar encostando na cabeça dele, né, que tava doendo e tal. E aí os vizinhos chegaram, abriram a porta e, segundo a Belle, ela tava esfregando a cabeça do marido quando ele ficou inconsciente. E aí o vizinho achou que o Peter estava morto, né? Ele mediu a temperatura, tentou falar com ele. Mas a Belle não tinha entendido, ela só achou que ele estava inconsciente. E aí, né? Isso ela contando, né, gente? Aí o interrogatório continuou. E como a gente tem algumas partes transcritas, eu vou ler a parte do médico legista e a Mabê vai ler as respostas da Belle. Então, o médico legista começa perguntando. Quanto tempo que levou desde o momento que ele foi ferido até ele morrer? Bom, ele deve ter se ferido depois das 11 da noite e eu não pensei que ele estava morto até você chegar. Você ficou sentada com ele 2 horas depois dele ter sido ferido? Sim, eu não fiquei muito tempo lá em cima, né? Eu disse boa noite, subi as escadas, fiquei um pouco lá e aí ele foi me chamar. Você disse que ele estava muito queimado. Ele estava vermelho no pescoço e tinha algumas bolhas na orelha. E como que ele se feriu? Eu não sei, doutor. Eu peguei o moedor do chão e eu acho que deve ter caído nele. Mas é o que eu acho, eu não vi. Ele te disse algo sobre isso? Não, ele não falou nada sobre o ferimento da cabeça. E quando você achou o ferimento, o que você fez? Eu perguntei, né, onde que ele tinha metido a cabeça, porque estava machucado na parte de trás, mas ele não disse nada. E o inquérito foi se arrastando, e a Belle disse que não sabia como a tigela de salmoura tinha caído nele, e disse que não tinha notado que o nariz dele estava quebrado, até avisarem ela. E ao perguntar se ela achava provável, né, que alguém tivesse entrado na casa, batido nele com um moedor e fugido, ela foi enfática em negar. Ela disse que se alguém tivesse entrado, ela com certeza teria ouvido, né, de onde ela estava. Então, o médico legista fez a pergunta final, se os dois eram felizes. E ela respondeu, até onde eu sei, sim. O interrogatório da Belle acabou e agora era a vez da Jenny, de 12 anos,
testemunhar sobre o que tinha acontecido naquele dia. A Jenny meio que repetiu o que a mãe já tinha falado, que os pais estavam preparando um porco, foram ler jornal, foram pra cama, e daí do nada ele apareceu gritando que a cabeça tava doendo, assim. E ficou meio óbvio que ela tinha sido treinada pra dar as mesmas respostas. Aí o legista perguntou se ela e a mãe tinham conversado sobre o que rolou, e ela disse que, meio por cima, assim. Aí o legista foi apertando a menina, sabe? E ela admitiu que, na verdade, ela tava dormindo quando tudo isso aconteceu. Então, assim, como que ela falou, né? Como que ela falou que aconteceu se ela tava dormindo? O legista ficou com muitas dúvidas, né? Será que um moedor de carne caindo teria feito um corte, né? Um machucado daquela gravidade? Tudo bem, era um negócio pesado, caiu, mas será que era possível? Pra matar um homem, né? Tipo, ficou uma coisa muito estranha, assim. E como eles passaram 2 horas sentados na sala e não conversaram sobre o que aconteceu, nem sobre o ferimento da cabeça dele? E como que ela não notou o nariz ensanguentado dele? Por que nenhuma criança acordou, né, com os barulhos? Por que eles não chamaram um médico antes? Por que na autópsia não tinha queimadura? E as perguntas para a filha Jenny, né, deixava claro que o médico não acreditava na versão da Belle. Aparentemente, o Dr. Bauer suspeitava que a Belle poderia ser o que é descrito, né, muitas vezes por criminologistas como viúva negra, que é como chamam as mulheres que matam vários companheiros, né, em série para obter algum tipo de benefício financeiro. E a gente já contou aqui a história de 2 bem conhecidas, né? Como a Mary Cotton, que foi o episódio 82, e um episódio que vocês amam também, que é a Nanny Doss, a vovó assassina, que é o episódio 70. Então escutem lá, que são episódios muito legais. A diferença é que geralmente essas mulheres usam arsênico ou outros tipos de veneno para eliminar as suas vítimas, né? E nesse caso a gente tá falando de uma coisa física, né? Então o legista começou a se perguntar se o Peter Gunness tinha levado dinheiro com ele quando ele foi pra Laporte, se ele tinha herança, se ele tinha seguro de vida, né? E a Ginny só falava, não sei. Pô, uma criança de 12 anos, seu padrasto tem seguro de vida, né? Tipo, ela não sabia responder muitas coisas, mas teve uma pergunta que ela sabia responder, que era se ela estava em casa no dia que o primeiro marido da Belle, o Mads, tinha morrido. Gente, vamos ter mais um merchan próprio, um merchan da gente mesma, porém um merchan legal, que vai ser o nosso primeiro evento físico juntas, enquanto modus operandi. Físico, você tá falando presencial? Presencial, presencial. Físico é engraçado. Porque mas é físico, porque a gente vai físico. estar fisicamente. A gente vai estar fisicamente no Rio. A gente foi convidada para mediar uma mesa muito legal com o Ivan Mizanzuki e com o Rafael Montes. Então, assim, tá chique o negócio. Sim, é lá na Bienal do Rio. A gente vai estar no domingo. Entrem no site da Bienal, que é um evento de literatura, né? Pra quem não conhece, é lá no Rio de Janeiro. A gente vai estar lá no domingo, dia 5 de dezembro. Então, quem estiver pelo Rio, que quiser passear lá e dar uma olhadinha na gente, ver nossa cara, ver se a Mabê realmente é mais baixa que eu, ou se a gente fingiu esse tempo todo. É isso. Então, entrem lá no site da Bienal pra saber todas as informações. Gente, a gente não tem, assim, muita informação, sabe? Acho que no site tem mais sobre isso. E para quem perguntou sobre a Bienal de São Paulo, não vai ser só a do Rio. Mas acredito que ano que vem, né, a gente vai ter aí mais oportunidades de eventos físicos. Mas o que vai rolar aí esse ano é esse. A gente tá muito feliz pelo convite feito pela Bienal. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso livro, que vai ser lançado ano que vem. Ainda sem nenhuma... a gente não tem informações, assim, de mês nem nada, mas a gente pode contar um pouquinho. Então a gente vê vocês lá na Bienal. Ginny descreveu como foi o dia que o primeiro padrasto dela morreu. O Mads geralmente chegava em casa de manhã, né, porque ele trabalhava à noite e tal, e ele sentava na sacada para brincar com ela e outras crianças. Naquele dia especificamente, ele foi para a cama dormir. E nessa época, outras pessoas moravam lá na casa com eles. A gente já contou que eles já tiveram alguns inquilinos e tal. Daí a Belle estava lavando as roupas desses inquilinos e uma das inquilinas chegou correndo e disse para Belle que o Mads estava pedindo para ela subir para o quarto logo. Então ela subiu correndo, assim, toda esbaforida, e de repente todo mundo ouviu um grito.
E foi assim que descobriram que ele tinha morrido. O médico legista mais uma vez perguntou sobre o seguro de vida, se o Mads tinha deixado algo, mas a Ginny continuou respondendo que não sabia de nada. O próximo interrogatório foi o do Swan Nicholson, o vizinho, né, que foi lá acudir e tal. E ele falou que ele não viu nenhuma queimadura no corpo do Peter. Ele também não percebeu sangue em nenhum lugar da sala onde ele teria se deitado. E que ele acreditou na história do moedor, tipo, que ele nunca pensou que tivesse outra versão, além daquela. O Dr. Bowell perguntou se ele achava que a Belle poderia ter matado o marido. E o vizinho disse que não, que isso nunca passou na cabeça dele, que eles pareciam muito felizes, né? Era um casal recém-casado, né? Só que um pouquinho depois disso ele acabou se contradizendo, porque ele falou assim, eu mal conheço eles. Mas eles são muito felizes, mas eu não conheço, mas beleza. E é isso, o inquérito acabou. Foi assim. Pouco tempo depois, rolou o velório na própria fazenda Gunness. O padre, que tinha casado, 8 meses atrás, a Belle e o Peter, era o mesmo que estava velando o corpo do Peter. E aí a Belle estava inconsolável. Mas assim, a fofoca já estava rolando solta, né? Então as pessoas ficaram super desconfiando do jeito dela e tal. E a cidade toda fofocando sobre essa morte suspeita. Zombavam também da história do moedor, né? Tá bom que o moedor de carne caiu de uma prateleira. Então, assim, muita gente acreditava que ela tinha, sim, matado o próprio marido. E no dia que o Peter foi enterrado, o resultado do inquérito saiu. E o resultado era o seguinte. Depois de ter examinado o corpo e ouvido as evidências, descobrimos que o falecido veio à morte pela queda acidental de parte de um moedor de linguiças caindo da prateleira de aquecimento do fogão na cozinha e atingindo na parte de trás da cabeça. O impacto do referido moedor causou fratura no crânio e hemorragia intercraniana, resultando em morte. Gente, essa conclusão chocou muita gente, né? Porque as pessoas estavam esperando que fosse dar um resultado diferente, que ela ia ser culpada e tal. Então, assim, é claro que essa conclusão, apesar de ter encerrado aí o caso, não encerrou de verdade, porque os rumores continuavam. E uma das filhas da Belle ajudou a deixar tudo isso mais estranho, gente, porque uma semana antes disso tudo acontecer, do Peter cair, morrer e tal, uma semana antes, ela estava na escolinha e ela sussurrou para um colega da escola a seguinte frase: "A minha mãe matou o meu pai. Ela bateu nele com um cutelo e ele morreu. Não conta para ninguém." Meses depois, a Belle aparentemente deu à luz a uma nova criança que foi adicionada aí na família, o menino Philip. Por que a gente tá falando aparentemente? Porque essa história é muito estranha. A Ginny, a filhinha, aquela primeira filha da Belle, chegou nos vizinhos e falou assim: olha, minha mãe pariu um menino aqui, minha mãe teve um filho. Aí a vizinha foi chamar a parteira, né, pra ajudar e tal. Quando ela chegou na casa, o menino tava limpinho já numa mantinha. Tava limpo. Outras mulheres da vizinhança foram lá acudir a Belle, né? Tipo, pô, você acabou de parir um nenenzinho, meio que ajudar as coisas da casa, aquela coisa, né? Ajudar a mãe, o recém-nascido. Só que no mesmo dia viram a Belle lavando roupa em pé. E aí acharam estranho, porque ela tava assim, ótima, sabe? Bem demais. Outro dia, uma vizinha chegou lá e ela tava correndo atrás dos porcos. E aí começou a rolar um boato na cidade que a criança era adotada, que ela não tinha parido coisa nenhuma. Mas enfim, né? Parido ou não parido, a Belle já tava com 5 crianças. Então vamos relembrar um pouco dos filhos que ela teve até agora. Primeiro veio a Ginny, que ela pediu pra vizinha lá que tava morrendo. Depois vieram 4, a Lucy, a Caroline, Myrtle e Yakes. E daí ficaram 5. Daí, Carol e Yakes morreram. E aí, ela se mudou pra fazenda com os 3 que sobraram. Só que ela casou com Peter e ele já tinha 2 filhas, que era a Swan e a Ginny, que era uma outra Ginny, o mesmo nome. E aí ficaram 5 crianças de novo. Só que a Ginny morreu poucos dias depois que eles se casaram. Então ficou 4 crianças. Agora, com essa nova criança adicionada, o Philip, né? Ela voltava a ter 5 filhos. Então, gente, é uma grande confusão mesmo. Mas é um do Peter, né? Porque a outra morreu. 2 do seu ex-casamento com o Mads. 1 da vizinha, né? Que tinha morrido e deu pra ela e tal, que era mais velha. E esse aí, o Philip, que que ela tinha parido, né? Bem entre aspas. Só que aconteceu algo que a fez perder mais uma filha. Com os boatos rolando, outra pessoa, né? Que não engolia essa história aí do moedor de carne, era o irmão do Peter, que era o Gus Gunness.
Ele estava super desconfiado que a Bel estava envolvida não só com a morte do irmão dele, mas também com a morte da filhinha mais nova dele, né? Que morreu pouco tempo antes deles se casarem. E como ainda tinha uma filha do Peter lá morando com a Bel, ele foi até a fazenda ver como é que as coisas estavam. Aí quando ele chegou lá, ele viu que ela estava sendo muito bem tratada, mas ele estava desconfiado, né, gente? Ele não gostava da Bel. E ele também lembrava que o Peter tinha feito um seguro de $2.500 e ele tinha colocado a Swan como beneficiária. E daí, como o Peter morreu, né, ele foi perguntar pra Bel onde é que estava esse dinheiro, porque ele queria que a Swan recebesse. E aí a Bel contou que o Peter tinha usado esse dinheiro para comprar umas ações de uma empresa mineira. Será que era Yukon, gente? Fica aí a dúvida. Que, enfim, se desse certo e tal, a Swan ia ficar rica, mas que não tinha rolado. É certeza que é a Yukon. Não, certeza que é a Yukon. Com base nessa Yukon. informação. É que não faz sentido, né? Porque Yukon já tinha falido nessa época. Então, por isso. Mas é isso que eu fico pensando. Por isso que será não que ela rolou. pegou essa informação? Tipo assim, ela não teve nem o trabalho de inventar uma nova história. Ela só pegou uma empresa mineradora que ela já tinha... enfim. Essa mulher, olha, fake news total. E daí o Gush pediu pra ver as ações, né? Tipo, então deixa eu ver essas ações aí que não deram certo. Mas a Bel falou que não tinha. E aí, gente, não obstante, ela fez uma proposta pra ele ficar na fazenda e ajudá-la a administrar. E ele, obviamente, recusou, né? Até porque ele não confiava nela. Então, dias depois, a Bel acordou e viu que ele tinha ido embora do nada, sem avisar, e ele levou a sobrinha Swan com ele. Então, a Bel voltou a ter 4 filhos de novo. A Bel tava tendo muito problemas com os vizinhos por causa da fazenda. 2 bezerros da Bel ficavam invadindo a propriedade dos vizinhos e ficava pastando no campo deles. E, gente, isso é horrível, isso é uma violação das regras de fazendas, né? Você não pode deixar seu eu ia falar seu menino, bichinho seu bezerro pastar. ficar pastando no vizinho, entendeu? É da treta. Aí o vizinho fala, ô Bel, você tem que manter seu gado cercado aí, senão eu vou cobrar pelo uso do pasto, porque essas coisas valem dinheiro. Aí um dia tava lá os bezerros de novo, passeando, e aí o cara trancou os bichos no celeiro dele e disse que só ia devolver depois que a Bel pagasse $1. Ele sequestrou os bezerros. Mas a Bel ficou pistola, né? Aí ela esperou um dia as vacas do vizinho tá passeando na estrada, aí ela pegou as vacas. Gente, a treta de fazenda, eu amo. Então, ela falou pra ele assim, então eu só vou devolver suas vacas se você também me pagar uma multa. Que nem ele fez ela pagar, ela queria que ele pagasse também, gente. Só que ele sabia que as vaquinhas dele não tinham invadido. Só que ela falou, não, as vacas invadiram aqui sim. Aí quando ele ameaçou abrir o portão, ela gritou pra filha trazer uma arma. Sim, a criança veio correndo com uma arma na mão. Jesus, que perigo, gente. Aí a Bel pegou a arma, apontou pra ele e falou assim, $1. Aí ele pagou. Só que, gente, não era só com esses vizinhos que ela tinha problema. Do outro lado da casa tinha os Nicholson, né? Que a gente já sabe que é aquele casal que foi encontrar o Peter e tal, foi ajudar. E que também deu depoimento falando que não achava que ela tinha matado. E eles também estavam putos. Por quê? Tudo porque a Bel deixava os porcos dela soltinhos e eles invadiam o milharal da fazenda de todos os vizinhos. E depois de diversas invasões, o Swan, né, prendeu os porquinhos na fazenda dele e foi até a cidade de Charrette apresentar uma queixa para a polícia. E dessa vez, gente, a Bel pagou uma multa de $11. Puxado. E aí, certo dia, né, ela tava na cidade e tal, encontrou com a esposa Nicholson, e a Bel passou por ela, assim, falou bem enfurecida que o Swan sempre quis pegar o dinheiro dela e que agora ele tinha conseguido. E ela saiu mó brava por causa dessa história, e depois disso, eles nunca mais se falaram. A Bel era muito forte, assim, né? A gente já falou, ela era grandona, né? Tanto que comentavam assim, tipo, se ela compra um javali gigante, sabe? De 200 quilos, ela jogava na carroça, assim, de boa o javali, sabe? Ela era fortona. E na hora de matar, ela mesma que matava. Ela atirava no bicho, sangrava, escaldava, estripava, guardava até a cabeça pra fazer patê. Não consigo nem imaginar esse patê de cabeça de javali, meu Deus. E ela fazia isso pra ganhar um dinheirinho extra, né? Um jobzinho. Mas esse tipo de trabalho geralmente era feito por homens, né? Era um trabalho muito braçal. Então, isso só mostrava o quão forte ela era, né?
E por que que isso, na época, não era considerado um trabalho que mulheres fariam, né, gente? Lembrando, estamos falando de uma época aí, né, 1800 e bolinha. E também era por isso que a Belle tinha oferecido pro Gust ajudá-la a administrar, porque realmente era muita coisa pra ela cuidar da fazenda, ainda fazer esses jobs extras e tal. Ela não tava dando conta de tudo. Ela também cuidava do plantio, da colheita, do feno, ordenhava as vacas, enfim, era muita coisa braçal. E mesmo pra uma pessoa forte, né, gente, é cansativo. Então ela decidiu que precisava de um homem. E ela colocou um anúncio de trabalho nos classificados de um jornal norueguês. Então, em fevereiro de 1904, Olaf Lindboe, um imigrante norueguês, viu o anúncio de oferta de trabalho braçal, né, nessa fazenda aí em Laporte, se candidatou e foi contratado. E ele arrumou o baú dele, né? Gente, a gente fala que baú porque na época não tinha mala, né? Então, toda vez que a gente comentar aqui, e nessa história a gente vai falar muito sobre baú ainda, entendam que o baú é arrumar a malinha dele. Então, ele arrumou o baú, tal, pegou toda a sua economia, que era cerca de $600, e partiu fazendinha. E a relação dele com a Belle era vista de uma forma estranha pelos vizinhos, porque eles eram muito próximos. Foi tudo muito rápido, eles estavam super próximos, tanto que ele até chegou a mandar uma carta pro pai dele, né, falando que achava que ele ia se casar em breve. E ele fez amizade com o Sven Nicholson, né, aquele vizinho lá. E deu a entender que ele ia se casar com a Belle. E até algumas vezes, quando as pessoas iam se referir a ele, elas falavam, o noivo da Belle, não sei o quê, alguma coisa assim. Quando a Belle foi pedir indicação de um novo trabalhador, o Chris, um dos poucos vizinhos que ela ainda não tinha brigado, ele perguntou, e o Olaf, menina? Por onde anda? Sumiu, tal? Aí a Belle falou que ele foi trabalhar lá na feira mundial do episódio do H.H. Holmes e que ele ia comprar umas terras por lá, né, e tal. Isso aconteceu em abril, 2 meses depois do Olaf chegar na fazenda. Aí o vizinho falou, nossa, mas ele saiu no meio do trabalho, né? O que aconteceu e tal? E aí ficou nisso. Só que o Sven Nicholson, o outro vizinho, ouviu uma versão diferente. Que ele teria ido pra casa assistir a coroação do novo rei da Noruega. Elaboradíssimo, eu achei. Olha essa tour. Aí o pai do Olaf não teve mais notícias do filho e aí escreveu uma carta e a Belle respondeu com uma terceira versão, gente. Dizendo que ele tinha ido pro oeste assumir uma propriedade rural aí. Mas não era na Feira Mundial. Não era assistindo coroação de rei. E muito menos tinha comprado terreno em outra parte dos Estados Unidos. O que ninguém sabia é que o Olaf não estava desaparecido e muito menos distante. Ele ainda estava na fazenda. Que drama, hein? Que final dramático. Final dramático esse. Mas olha, não acabou. Não acabou. Ainda não vai ter mais porque... episódio. Vai ter... Gente, essa história... Se vocês acham que essa história tá acabando, vocês não têm nem ideia de onde isso vai chegar. É muita tour ainda. É muita tour. Então, próximo episódio, segunda parte da história da açougueira de homens. E a gente vai ver... Ou melhor, a gente vai ouvir. Vocês vão ouvir. Onde estava Olaf? Será que estava com a Frozen? Ou será que estava na fazenda? Vamos descobrir isso semana que vem. Quinta-feira, às 8 da manhã, não perca. Olá, você operander fiel que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas. Ela também cuidava do plantio, da colheita, do feno, ordenava vacas. Ordenhava as vacas. Primeiro você pegava um avião. Nossa, um avião. Inventei, acabei de inventar um avião. Socorro. Espero que você pegava um voo. Quando a Belle foi pedir indicação de um novo trabalhador, o Chris, um dos poucos vizinhos que ela ainda não tinha brigado, ele perguntou, e o Olaf, né? Onde que foi, Olaf? E eu falei meio cuiabana agora. Eu falei super Olaf, Olaf. Aonde que foi, Olaf, as crianças? Cadê mamãe? Cadê Olaf? Tá.
Só os cuiabanos entenderam essa.